para reforçar a importância desse momento, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Nascimento, sou designer de interiores, ergonomista, e fui convidado, né, para conduzir essa live aqui de um tema que a gente curte muito, tanto eu como a Andréia, que é a ergonomia. E eu tenho defendido que a ergonomia é como se fosse o cerne do design, né? Sem ergonomia é difícil a gente ter um design funcional, eficiente, eficaz, né? Então, esse é o propósito dessa nossa live, num momento tão importante aqui para nossas vidas, né? A gente tá num momento tratando muito da saúde, do bem-estar, do conforto das pessoas. Você me ouve bem aí, André? Tá ok? Tô te ouvindo bem. Aqui passou aquela giradinha como se estivesse carregando, eu fiquei assustado. E, Tá, não, tudo e bem. esse é um momento, né? Esse é um momento ímpar, né? Onde a gente sabe que as pessoas estão muito preocupadas com a saúde e revisando seus interiores, né? E aí os interiores, mente, corpo e os nossos espaços interiores. Então esse é um Sim, dos principais propósitos dessas lives, né? Essas lives que têm sido muito bacanas aí ao longo desses dias, né? A gente está aí com essa empreitada do Paulo Oliveira, né? Que é um grande sim, guerreiro do fortalecimento do design de interiores, dos designers de interiores, um desses grandes guerreiros que veio com esse sonho aí de lançar essa revista digital, né? E está promovendo aí todo esse material que a gente vem acompanhando, vem colaborando, né? Eu vou entrar como colaborador, já me sinto um colaborador aqui participando dessas lives. A André já é uma colunista, em breve serei também. E fica aqui o convite para quem quiser contribuir, né? Tem as colunas, tem o parlatório, acho que todo mundo pode contribuir com esse momento de fortalecimento da profissão, ainda mais nesse momento que a gente está precisando tanto desses espaços saudáveis, confortáveis, ergonômicos, tá? Então, para a gente não se deter muito, né, a essa introdução, eu vou já passar a bola para a Andréia, que aí vai se apresentar e a gente vai conduzindo tá aqui certo. essa live num misto de bate-papo, entrevista, talk, mesa redonda. Né? À medida que vocês forem pensando em perguntas, né, pode ir lançando as perguntas aí nos comentários, mas se faltar alguma coisa, se faltar alguma resposta, né, eu já deixo aqui em aberto o Insta da Andrea, meu Insta, o Insta da Design de Interiores Brasil, né, acessem o blog, acessem o site, o Instagram, e podem lançar suas perguntas que não vai faltar gente para responder, tá bom? Andréia, tá com você É isso aí. e você se apresenta e a gente dá andamento aqui a essa nossa live. Então tá certo. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, né, de participar dessa live. E então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ergonomia, né? Que é uma ciência bastante importante e abordada em várias áreas, não somente para profissionais que projetam, né, espaços físicos, no caso da arquitetura, do design de interiores, dos outros designs que também se utilizam da Isso. arquitetura para obter produtos com mais qualidade, né? A ergonomia, na verdade, ela vem agregar uma qualidade bastante importante para os projetos e para que esses projetos eles realmente forneçam qualidade de vida para as pessoas, né? Bom, então eu vou me apresentar. Meu nome é Andréa Casper, né? Eu sou graduada em arquitetura e urbanismo, sou pós-graduada na área de engenharia de produção. A produção tem uma área de concentração de ergonomia, né? Então, é uma das pós-graduação mais antigas do Brasil, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tive o privilégio de aprender muito sobre ergonomia lá
E atualmente eu estou fazendo o meu pós-doutorado na área hospitalar, né, que é uma área que eu atuo bastante. Durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu desenvolvi um projeto no qual ele trabalhava, ele pesquisava e ele lançou diretrizes projetuais para escolas de ensino fundamental que considerassem alunos com restrições visuais, né? Então, alinhado com a ergonomia, que quando a gente projeta um produto ergonômico, ele tem que estar alinhado com o usuário que eu estou trabalhando, com o contexto que eu estou trabalhando, para projetar ambientes, espaços maiores ou ambientes em conexão com os outros, né? Então, esses temas, eles estão alinhados com a área que eu trabalho, que é a ergonomia, e eu tenho bastante atuação, no momento, na área hospitalar, né? Que é uma área que eu gosto bastante, e a gente tem bastante aplicação da ergonomia nessa área. Bom, na Universidade Federal eu faço parte de um grupo multidisciplinar de ergonomia, apesar de estar fazendo minha pós agora no curso de arquitetura, eu tenho bastante envolvimento com a área de engenharia de produção, que é responsável por essa área de ergonomia. Então, dentro dessa área, a gente desenvolve projetos de saúde também. Então, a minha experiência como profissional, eu sou servidora da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Santa Catarina, trabalhei bastante dentro da Secretaria com projetos hospitalares, né, de alta complexidade, que é uma área que eu gosto bastante, e dentro da Secretaria, no momento, eu estou na área acadêmica, né, sou editora-gerente de uma revista lá, de um periódico, que é da nossa área de saúde, né? O que mais? Bom, eu fui docente dos cursos de design de interiores, principalmente design de interiores e arquitetura, e no curso de design de interiores eu tive a oportunidade de desenvolver a disciplina de ergonomia e ergonomia aplicada, né? Essa disciplina ela era do começo do curso, então a gente já tinha possibilidade de trabalhar o olhar ergonômico dentro do design de interiores. Até é importante isso, porque a partir disso o aluno conseguia desenvolver nas outras disciplinas esse olhar da ergonomia, né? Ser um pouco mais crítico em relação àquilo que ele ia desenvolver. Então, eu também orientei vários trabalhos de cunho, principalmente de cunho social, relacionado a instituições de longa permanência de idosos, da área de saúde, enfim, projetos que a maioria das pessoas não pensa em projetar, né? Mas que são usuários que têm as suas especificidades, e a arquitetura, ela trabalha o projeto centrado no usuário, né? Naquilo que ele precisa e nas atividades que ele precisa desenvolver. Também eu sou avaliadora de periódicos na área, de eventos, né? De artigos para eventos. Também fui coordenadora da Associação Brasileira de Design de Interiores aqui em Santa Catarina, fui a primeira coordenadora acadêmica, e também sou colunista da revista de Design de Interiores Brasil. E o Paulo Oliveira me fez esse convite para estar aqui hoje, né? E acho bastante importante a gente divulgar uma área tão relevante para o designer de interiores. Essa conversa é uma conversa tranquila, apesar de ser uma área complexa, né? Sim. E a gente está aqui para bater um papo, para despertar, para as pessoas saberem um pouquinho mais sobre essa área. Sim, para a gente iniciar dando esse... Eu entendo que não tem só profissionais, né, nos acompanhando aqui. Eu vejo aqui na lista dos comentários alguns, inclusive, que a gente conhece. Sim. Mas eu entendo que tanto profissionais como pessoas comuns, aspirantes a profissionais, precisam se apropriar dessa área, né? E para a gente
E pontuando alguns aspectos importantes, fundamentais, André, seria legal se você iniciasse já com alguns conceitos, né, da ergonomia e tal. O que você acha? Acho interessante, até porque é uma área um pouco complicada e Sim. muitas pessoas têm uma ideia errada do que é ergonomia, uma visão distorcida, né? Sim. Então, para tudo que a gente começa a entender, para todos os assuntos que a gente começa a entender, é interessante saber alguns conceitos, qual é o foco dessa ciência voltada para o design de interiores, acho interessante. Sim, sim. Até porque muita gente acaba achando que ergonomia é só medida de circulação, medida de móvel. Eu lembro de pessoas que acabam saindo, por exemplo, para comprar um móvel ergonômico. E aí encontram uma cadeira dita por um vendedor, um conhecedor de catálogo às vezes, e ele diz, não, essa cadeira você pode comprar que ela é ergonômica. E aí, ela é ergonômica por si só, ela vai se encaixar por mágica ao uso daquela pessoa, né? Então, parte do que exatamente a ergonomia, qual é o objetivo, né? Acho que as pessoas também precisam se posicionar, né? Ou ter um posicionamento com relação à participação da ergonomia, de fato, né? Por definição, alguma coisa assim. Então, o que você definiria aí como o que é ergonomia de fato? Bom, primeiro, o profissional que ele vai agregar a ergonomia no seu projeto, primeiro ele tem que saber o que é, né? O que é um projeto ergonômico? Projeto ergonômico, alguém me falou o que é, eu vou acatar, ok, a pessoa falou, é ergonômico, mas é importante pensar por que aquele móvel é ergonômico. Por que ele vai servir para o meu usuário? Então, eu tenho uma cadeira lá numa loja de última geração, né? Super cara, e o selo dela está lá. É um produto ergonômico, mas eu tenho que pensar por que ela é ergonômica. O que faz com que ela seja realmente ergonômica, né? Primeiro eu tenho que sentar na cadeira, sentir a cadeira. Então, eu peço para o meu cliente sentar na cadeira para ver se o corpo dele ele está adequado para aquela cadeira, se ele se sente confortável, né? Aliás, o princípio fundamental da ergonomia é o conforto, né? O conforto e a segurança. Então, aquela pessoa, ela vai conseguir ter uma posição neutra naquela cadeira, e a gente nunca trabalha a cadeira sozinha, né? Essa cadeira, ela vai servir para quê? Começa por aí. O princípio básico, o objetivo da ergonomia é o conforto e a segurança, e o princípio básico dela é entender as necessidades do meu usuário, que é um usuário único, e a atividade que ele vai realizar com aquele produto que eu estou projetando. Pode ser um ambiente, pode ser uma peça de mobiliário, que eu nunca posso considerar que aquele elemento que eu estou projetando, no caso uma peça de mobiliário, ela vai ter uma atuação sozinha naquele ambiente. Eu tenho que considerar ela dentro do contexto. Então, uma cadeira que eu vou trabalhar num home office, por exemplo, que agora várias pessoas estão tendo que se organizar em casa para organizar um home office, eu tenho uma bancada para trabalhar junto. Então, como funciona a minha cadeira com a bancada? A gente costuma chamar em ergonomia de sistema bancada-cadeira. Então, a cadeira, ela não vai trabalhar isolada daquela minha bancada, que vai servir para quê? Ela vai servir para digitar, para escrever a mão livre, ela vai servir para desenhar.
eu vou trabalhar com o computador, que tipo de tecnologia eu vou utilizar, e aí entra também a questão da iluminação, uma iluminação indireta, aliás, uma iluminação geral e uma iluminação de trabalho que a gente chama. Então, todo esse sistema, ele precisa funcionar. A cadeira sozinha, ela não vai fazer milagre. Exatamente. Tem um princípio básico que a gente trabalha na ergonomia, que é a flexibilidade. Então, essa cadeira, ela vai vir pronta, ela foi produzida em larga escala, e quanto mais flexível ela for, o encosto dela, os braços, se precisar ter braço, né? O próprio estofado da cadeira, como a coluna do meu cliente se comporta dentro dessa cadeira, de forma que ele mantenha as pernas 90 graus, por exemplo, o pé no chão, né? A gente evita o máximo de colocar um apoia-pés, porque limita muito o movimento da pessoa. Então, um projeto que eu faço, que eu já incluo um apoia-pés, ele tem problema, porque aí eu já estou procurando meios de adaptar o meu projeto para aquela pessoa. Ela tem que pôr o pé no chão. Então, um projeto ergonômico, ele considera as características da pessoa que eu estou projetando, do meu usuário, né? Então, é um projeto, nesse caso, que pode ser exclusivo para uma pessoa, ou ela existe uma outra forma de projetar, que é projetar em larga escala, que aí tem uma abordagem diferente da ergonomia, né? Sim, sim. Então, o projeto ergonômico, ele basicamente atende às necessidades da pessoa para exercer determinada atividade, que eu preciso conhecer para projetar, e eu tenho que entender como o meu usuário funciona, né? Se é um funcionário alto, se é um usuário alto, se é uma pessoa um pouco mais gordinha, se é uma pessoa baixinha. Então, eu tenho que entender se aquela cadeira dita ergonômica vai funcionar para a pessoa. Sim, sim. Mais ou menos por aí. Eu costumo até dizer para os meus alunos o seguinte: a gente pode resumir, de certa forma, isso numa relação de coadjuvância. Então, tem uma cadeira, ela é coadjuvante direta da mesa e vice-versa, tem os equipamentos que estão envolvidos nessa tarefa, nessa ação, nessa atividade, e no meio está o usuário. E a gente não pode abandonar Sim. de jeito nenhum, porque o foco é ele, os outros são coadjuvantes, o ator principal é o humano que usa. E aí dentro disso você falou, tem o conforto, bem-estar, saúde, segurança, tudo isso está envolvido nesse processo e nessas relações de coadjuvância. Quando uma pessoa vai optar por uma cadeira, ela inevitavelmente ela tem que estar atenta à mesa, tem que estar atenta a todo esse conjunto de elementos que fazem parte desse sistema. E, ainda assim, se o foco é o usuário, né, a gente precisa estar atento a quem usa, como usa, tempo de uso, frequência de uso, né? Se vai usar por muito tempo, talvez possa abrir mão de um determinado elemento, de algum determinado item funcional, a princípio não é assim que funciona. Muita gente, talvez isso... Opa, a Andréia caiu. Ô, pessoal, deixa eu ver se a Andréia volta aqui, só um instantinho. Tá. Isso, estou vendo que a Gisele colocou aqui, né? Tanto tem umas colocações aqui bem interessantes, né? A ergonomia vai muito além do projeto de design, com certeza. Envolve, sim, a questão física, cognitiva, organizacional e comportamental. Na volta da Andréia eu vou levantar esse ponto. E, assim, Gisele, é necessário identificar quais os pontos críticos de determinado ambiente, as necessidades que cada usuário tem, as necessidades de cada usuário. Né? Deixa eu ver aqui se a Andréia volta. Enquanto isso, vou aqui... Opa, acho que já temos a Andréia de volta. Pronto. Mayra Carla entrou. Bom dia, Mayra. Oi, Leandro. Opa, voltou. Travou tudo. Eu percebi que estava dando uma oscilada
E aí eu fui aqui, continuei um pouquinho, mas até onde você ouviu? Ou até onde você Até a hora pegou aí? que você começou a falar Da da cadeira. coadjuvância entre os equipamentos, Isso aí, né? isso. Tá. Pois é, então essa questão mesmo de uma relação de coadjuvância. Todos os equipamentos, todos os elementos fazem parte desse sistema e o foco é no humano. Teve uma pessoa que fez um comentário e levantou aquela relação da questão física, cognitiva, organizacional e tal. E entra o fator psicológico também, né? E aí eu pontuei, por exemplo, a questão da estética, que no final Sim, tem que ser plenamente funcional, porque senão depois essa funcionalidade ela vai ser cobrada se você deu total atenção, ou muita atenção, muita relevância ao que é de estética. Mais adiante o espaço, o equipamento, o sistema vai te cobrar a funcionalidade, vai te gerar algum mal, algum dano, e você vai precisar disso depois, né? E o fator psicológico, às vezes, na questão do ser bonito, ser esteticamente interessante, vem à tona e se sobrepõe a tudo isso, né? Aí eu queria que você falasse, né, o teu ponto de vista sobre essa relação com a estética. Eu boto de lado mesmo a questão de ser bonito, eu faço a coisa ser bonita ao final, independente de qualquer coisa. Eu queria que você pontuasse a questão, inclusive, do psicológico relacionado aí. sim. Voltando um pouco na questão da ergonomia e o foco que ela tem no conforto humano, a ergonomia, as pessoas buscam relacionar muito com a questão da funcionalidade, né? Então, numa questão prática somente. Mas quando a gente fala em conforto humano, existem outros elementos que são importantes num produto de design, como é o caso da questão simbólica, né? Que é a relação afetiva e as lembranças que a pessoa tem a respeito daquele produto, como ela reconhece aquele produto, e também a questão estética. Quem é que gosta de um projeto, né, focado totalmente só na funcionalidade e que tenha uma qualidade estética ruim? Quando uma pessoa contrata um projeto, ela espera que esses três elementos, às vezes, nem ela sabe, né? Então, Sim. o designer, como profissional, ele tem que entender que esses três elementos, eles têm que estar presentes no produto final do design. Então, a ergonomia, ela chama bastante atenção para a questão da funcionalidade e essa questão, ela assegura que esse projeto seja seguro, que não afete a saúde da pessoa, né? Então, a ergonomia, ela se preocupa muito da relação do produto com a pessoa, como ela interage, e ela espera que essa pessoa ela fique feliz com o produto, que ela se sinta confortável, mas o conforto também está relacionado a questão estética. O cliente ele se sente valorizado quando um produto é esteticamente para ele agradável, Sim. confortável. Então, a ergonomia, apesar de focar muito, estar muito preocupada com a saúde e a segurança do usuário, ela se preocupa muito com a questão estética também. Sim. Então, esses três elementos, eles são fundamentais no projeto. E, às vezes, a gente tem até que optar por qual elemento eu poderia até ressaltar um pouco mais no meu projeto. Então, aí chama atenção novamente do projeto ergonômico ser centrado no usuário. Cada projeto é único. Eu posso até me basear em outras experiências projetuais ou outros espaços que eu posso visitar para me inspirar no meu projeto, mas aquela pessoa que eu estou projetando, aquele contexto onde vai se inserir o meu projeto, ele é único. Então, é isso que o projetista tem que ter em mente. Sim. Né?
E nessa, eu vi uma pergunta aqui passando, na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário, né? Que trata do equipamento de interior, e aqui a especificidade foi o mobiliário, né, que quando ele é tratado em grande escala não atende às necessidades ergonômicas individuais, né? E tem a questão estética que vai da função do profissional do design. Acho especial, quer dizer, em especial é legal a gente comentar sobre o comentário, porque entrou essa questão do individual, do grupo, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, hoje tem pessoas reunidas dentro de uma casa. E essa casa ela precisa contemplar o conforto e a saúde. E não necessariamente tem um, mas tem um grupo, né? E aí tem que atender enquanto conforto e tudo mais a esse grupo, que pode ser pequeno, pode ser muito grande. Isso a gente tratando de espaço residencial, para a gente ter esse recorte, né, para não expandir muito. E dentro dessa questão estética, né, que você comentou, que envolve inclusive uma questão de identidade, cada um quer uma coisa diferente, cada um se vê de uma forma diferente e entende que o espaço deve corresponder a essa identidade de forma individual, mas dentro de um grupo fica difícil. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa relação do individual, do grupo, né, que na minha leitura é inevitável eu ter que projetar, por exemplo, para o grupo. Eu estou participando de um projeto hoje, junto com 2 designers de produto, onde a gente está trabalhando com uma fábrica, né? E a gente vê essa necessidade de atender o máximo possível, praticamente o todo, nas relações, por exemplo, de dimensões, de tipo de materiais e tudo mais. É muito difícil. Eu defendo que o individual passa a ser muito mais fácil, claro. No todo, para trabalhar por um grupo muito grande, de fato, é muito difícil, né? E aí eu queria que a gente compartilhasse essa visão com os demais, essa minha, a sua visão sobre isso, né? Porque isso tem relação direta com os projetos de interiores e os projetos de equipamentos de interiores. A gente deu o exemplo aqui de cadeira, mas vários outros equipamentos de interiores estão envolvidos aí nessas premissas. Eu queria que você passasse um pouco dessa tua visão também. Falas mais na área residencial? Não, o residencial é para facilitar esse recorte. Se a gente for tratar do comercial, envolve tanta coisa que eu acho que é outra live. Né? Porque entra uma outra questão. Eu posso até dar um exemplo. Eu posso dar até um exemplo bem tranquilo da questão residencial e da área de serviços, por exemplo, né, um escritório. Sim. Então, na área residencial, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma família que tem um casal que gosta muito de cozinhar, mas a esposa ela tem 1,5 m e o marido dela ela tem 1,90 m, né? Uhum. E os dois gostam de cozinhar junto. Como é que eu vou trabalhar esse projeto de modo que eu consiga atender esses 2 usuários tão distintos? Ou eu posso ter, por exemplo, na família, um cadeirante e o resto da família não utiliza a cadeira de rodas, né? Como que eu vou integrar essa pessoa com as necessidades que não são especiais, né? A gente não diz que são necessidades especiais, mas são específicas. Especiais somos todos nós, né? Nós todos temos as nossas necessidades, mas vamos focar na questão aí da cozinha, que é um ambiente bastante funcional dentro da casa, né? Então, existe um item bastante importante que a gente trabalha na ergonomia, que é a flexibilidade, né? Então, eu não vou tirar a média dessas 2 pessoas e fazer o projeto, e daí eu acabo não atendendo nenhum nem outro. Então, a gente, na ergonomia, nós não utilizamos padrões. Então, você tirar uma medida, abrir um livro e tirar uma medida, não é assim que a gente trabalha, tá? E também não vamos tirar a média. Estou falando aqui no caso, por exemplo, da altura, né? Sim. E nem sempre uma pessoa que tem, 2 pessoas que têm 1,70 m, elas têm, e isso é uma medida antropométrica, né, que é a altura, e tem uma maneira de medir isso. Então, essa medida,
eu posso ter duas pessoas distintas com essa mesma altura e os diversos segmentos corporais totalmente diferentes, né? Áreas de alcance e assim por diante. Então, eu posso trabalhar com essa questão da flexibilidade. Eu posso tornar, por exemplo, uma bancada flexível de modo que eu consiga que essas duas pessoas eu vou focar na bancada, por exemplo, que elas consigam utilizar a mesma bancada para fazer a mesma atividade. Então, voltamos àquela questão de entender aquela atividade. E uma cozinha, ela é diferente para uma pessoa e é diferente para outra. Eu posso ter um cliente que é um chefe de cozinha, que gosta de receber em casa, e eu posso ter uma família que gosta de cozinhar somente eles e convidar, às vezes, algumas pessoas, enfim. Então, uma cozinha é diferente da outra. E como que eu vou resolver esse problema da diferença de altura? Eu vou trabalhar a questão da flexibilidade o máximo possível. Eu posso projetar um anteparo, que a pessoa suba em cima com segurança, é claro, né? Sim. Ou eu posso projetar um elemento nessa bancada, que ele pode percorrer a bancada e facilitar o trabalho da pessoa mais alta, por exemplo, e assim por diante. Esses são exemplos muito tranquilos. Eu posso também flexibilizar essa bancada com algum mecanismo, e assim por diante. Então, todas essas soluções, a gente até encontra alguma coisa em livro, mas o designer de interiores ou qualquer outro projetista, cada vez que ele se depara com um tipo de projeto, ele tem que pensar em como ele vai resolver e agregar a ergonomia, além das outras questões estéticas né? Não somente a estética, mas outras questões. Não adianta um projeto lindo, visualmente, maravilhoso, que não funciona. Sim, sim. O próprio Paulo Oliveira, no início da semana, ele estava colocando a questão da receita. A gente tem muitos aspirantes à profissão e profissionais que ainda trabalham num modo receita, que é equivocado. Diante desse exemplo que você deu, se a gente vai para o livro e vê uma determinada medida, o que seja uma sugestão de um padrão, alguma coisa assim, pode ser que a gente fracasse no projeto. Eu lembro dos livros de dimensionamento humano, de antropometria, onde você tem intervalos de medida. E às vezes a melhor medida é menor do que a menor ou maior do que a maior no final, no resultado do projeto. Então esse discernimento, entender que para aquele usuário, para aquele grupo de usuários, uma medida está dentro daquele espaço, dentro daquele intervalo de medidas, ou maior ou menor, passa por esse processo de interpretação do que é a situação, do que é o espaço, quem usa, como usa, para que você chegue a um determinado resultado. Um resultado, claro, satisfatório, eficiente. Legal. Tem, dentro dessa perspectiva de análise do usuário e tal, vem um comentário aqui sobre um curso de especialização, onde a pessoa fez o curso, quase não conseguiu entrar, e o curso era conduzido por fisioterapeutas, educadores físicos, médicos e tal. Vale lembrar que, dentro disso que a gente está conversando, a ergonomia ela é multi-interdisciplinar. O design é assim. Acho que a vida tinha que ser assim, né? O nosso corpo, ele responde a várias especialidades. A gente vai no oftalmologista, a gente vai no dentista, a gente vai no otorrino. E no design é mais ou menos isso, né? Principalmente na ergonomia. Eu tinha cuidado, por exemplo, nas minhas aulas, de levar um fisioterapeuta. Então, sempre tinha, no momento da antropometria, ao final da antropometria, quando a gente ia avaliar a relação da articulação, musculatura, estrutura osteomuscular, eu levava um fisioterapeuta. Eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente tem que agregar, né? Nesse caso aí no apoio, seria muito legal se tivesse designers, arquitetos, fisioterapeutas, aí sim, para que a gente entendesse a coisa de uma forma mais múltipla, né? Vários olhares sobre a ergonomia, sim. Enfim, né? Isso é bem legal.
eu até aprendi, ou passei a defender, digamos assim, que a cinesiologia é o que mais nos interessa. Porque não necessariamente o ser está parado no espaço, né? A gente não é como no livro, que aparece lá o bonequinho em pé, né? Bem retinho e tal. Não necessariamente isso. O que nos interessa é o movimento. A pessoa não vai ficar estática e tal. Então, eu adotei isso como um pensamento, que nos interessa o movimento, com a participação de uma fisioterapeuta, né? E a gente levava o Zé, chamava o boneco, né, o esqueletinho, ela chamava, essa que participou de muitas aulas, chamava de Zé. Enfim, acho que essa multiplicação de informação, quer dizer, essa multiplicidade de informação, de participação, ela favorece o processo. E aí, dentro dessa perspectiva da saúde, do tipo de uso, do tipo de usuário, né, a gente sabe que ninguém é jovem para sempre. Nesse momento, a gente está entendendo que a relação, por exemplo, dos idosos com a casa e ele tem que ficar em casa porque ele está no grupo de risco, ele não pode se aventurar de estar na rua, então a casa tem que ser mais confortável ainda. E aí os mais jovens acabam entendendo que um dia vão ter essa necessidade. E aí, dentro da tua leitura, da tua visão, como é que a gente vai trazer esse universo de saúde, conforto, bem-estar nessa relação de transição de hoje é jovem, amanhã é idoso e vai estar usando, às vezes, o mesmo espaço por muito tempo. Se eu pegar uma pessoa de 45 anos que se lê jovem, em 15 anos talvez ela esteja usando ainda o mesmo projeto de casa, de espaço, enfim. E com 60 anos talvez ela tenha alguns primeiros comprometimentos. Então, dentro dessa perspectiva da idade, né, da evolução para uma pessoa idosa, como é que você vê essa relação aí dos espaços, dos equipamentos interiores com essa transição? Bom, a gente, voltando à questão da residência, por exemplo, quando um projetista ele é contratado para fazer um projeto, ele já tem que ficar atento que aqueles produtos que ele vai projetar, eles vão ter um tempo de durabilidade, né? Fazendo as devidas manutenções, aí dura mais, né? Mas, por exemplo, um designer, ele é contratado para fazer um projeto para vou usar um exemplo aqui, um casal de meia idade. Chegam para ele e dizem, olha, esse projeto, essa casa que nós compramos, ou esse apartamento que nós compramos, a gente quer morar aqui para sempre, né? Então, nós queremos que tu pense nisso, que tu projete dessa forma, porque nós, né? Claro que isso pode acontecer alguma coisa de repente ter que se mudar, mas aí o projetista ele tem que estar atento que esse casal ele vai envelhecer dentro daquela casa, né? Por exemplo. Então, com a velhice, o que pressupõe com o tempo? Que as pessoas elas vão perdendo mobilidade, alguns movimentos, né? Então, dentro da ergonomia, a gente pensa, a gente tenta refletir sobre os movimentos que acontecerão num ambiente, por exemplo, que a gente está projetando. Será que projetar os elementos dentro do espaço tão apertado, sem muita possibilidade de circulação é interessante? Será que não é interessante eu já pensar um banheiro com um espaço um pouco maior, para que, por exemplo, eu consiga entrar com muleta, com cadeiras de rodas, ou acontecer alguma coisa, eu tenha que ter duas pessoas dentro do banheiro, uma para ajudar no banho de outra pessoa e assim por diante. Então, a gente não deve pensar somente na solução agora. A gente deve pensar, esse nosso projeto ele vai ter um tempo de durabilidade. Então, quais são as possibilidades de interação desses meus clientes, dessas pessoas dentro daquele espaço, né?
por outro lado, a gente tem, por exemplo, os apartamentos cada vez menores. Sim. E o que reflete isso? A pouca preocupação com aqueles que constroem esses apartamentos, só visando a questão financeira mesmo, porque quanto menor, mais unidades eu posso colocar. Mas aí nós temos algumas normas, como é o caso da norma brasileira de acessibilidade, que é citada em alguns documentos legais, e ela chega a ganhar força de lei. Uhum. Então, nós projetistas que trabalhamos com projetos que essencialmente buscam agregar qualidade de vida para as pessoas, nós também temos que estar atentos e fazer nossas reivindicações também. Até porque as normas que estão vigentes hoje, um dia elas estiveram em consulta pública, né? Uhum. E nesse momento nós podemos opinar. Então, é importante que os profissionais eles estejam também atentos a essas questões, porque mais tarde eles vão ter que utilizar, de qualquer forma, essas determinações de normas que, por exemplo, têm força de lei, né? Ou outros documentos legais, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que essas têm força de lei mesmo, tem que cumprir, né? Então, nós temos que pensar no tempo de durabilidade, no tempo de uso do nosso projeto. E isso não acontece só para o idoso. Qualquer pessoa está sujeito a quebrar uma perna. Isso. E aí vai entrar no banheiro para tomar banho, como, né? Pensem que a perna dessa pessoa, ela está numa cadeira de roda e a perna foi engessada para frente. E aí? Agora gira a cadeira de rodas. Então, a gente pensa muito nos padrões que estão nas próprias normas, né? Um giro de cadeira de rodas, eu tenho 1,50 m de giro. Mas, se eu tenho uma pessoa um pouco mais gordinha, que utiliza uma cadeira de rodas maior, e tem essas questões que eu coloquei, né? Ela não necessariamente, ela vai girar com a perna apoiada, ela vai girar com a perna para frente. E aí? Então, tudo isso que eu estou colocando é para que as pessoas se atentem a cada necessidade de usuário e, diante da necessidade, o tipo de projeto que vai ser mais condizente com aquela situação. Então, é colocar para pensar, porque é aquilo que tu falasse, a ergonomia, ela tem um alinhamento muito forte com a questão da saúde da pessoa, né? Sim. E aí, dentro dessa perspectiva, você acha que, claro, né, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas é para a gente compartilhar com o resto do pessoal, a relação com o desenho universal, né? Que talvez, a partir desse pensamento, a gente consiga desenvolver projetos, se não universalizados, quase universalizados, para que se tenha esse uso pleno em várias circunstâncias, enfim. Eu estou vendo aqui que a gente tem aproximadamente 10 minutos, e aí você falaria aí sobre o que você pensa, né? Só achei muito legal numa conversa nossa falar do desenho universal. Eu queria que você comentasse e a gente vai para a finalização. Né? Tá certo. Bom, o que eu queria deixar claro é que nós podemos utilizar algumas referências para projetar, elas estão aí, a gente não está colocando que a gente não pode usar, muitas vezes a gente pode usar referências como uma perspectiva do projeto, eu preciso fazer uma estimativa do projeto, às vezes até de custo, né, que às vezes o cliente solicita, eu até posso usar, mas eu preciso refinar esse projeto diante das necessidades do usuário e
e das características das atividades que serão realizadas com esse projeto. Então, o que é o desenho universal? De uma maneira muito simplista, o desenho universal ele tem alguns princípios que quanto mais eu verifico esses princípios no meu projeto, mais democrático eu consigo que esse projeto seja, que ele atenda ao maior número de pessoas. Dizer que ele vai atender todo mundo não é uma verdade. Tá? 100% então, é um sonho. Isso. Então, existem situações, e até às vezes impostas pelas restrições de projeto, que eu não vou conseguir atender. Em ergonomia, o que a gente faz? A gente busca atender da melhor forma possível. É o máximo que eu consegui chegar. Eu não posso piorar a situação que eu encontrei, de jeito nenhum. Eu tenho que melhorar. Tá? Então, o desenho universal, ele tem 7 princípios e não necessariamente pode ser os únicos, eu posso ter uma outra situação que esses princípios não contemplem, né? Então, por exemplo, flexibilidade de uso, isso, a equidade de uso, isso quer dizer o quê? Que o meu projeto, ele, de uma forma não discriminatória, ele busca abranger o maior número de pessoas. Então, o meu design, ele não discrimina nenhuma pessoa nem outra. Eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Um telefone... não, vamos para outro exemplo. Uma bancada que eu projete num local de atendimento, que pode ser um banco, por exemplo, eu posso fazer com que todas as pessoas sejam atendidas sentadas, né? Então, o meu desenho da bancada, ele se torna um pouco mais universal. Ele não determina quem vai sentar ali ou não. Um cadeirante, se ele tiver a área de aproximação, que a gente chama, que é o local onde ele consegue entrar com a cadeira de rodas, se ele conseguir em todas as partes daquela bancada, esse é um exemplo de trabalhar a equidade do projeto, né? Então, eu não diferencio ninguém. Uma carteira escolar que eu consigo trabalhar para diferentes crianças, uma criança que tenha uma deficiência físico-motora, que ela consiga usar a mesma carteira com algumas adaptações, pequenas adaptações, mas o desenho é o mesmo, a cor é a mesma. Então, essa é uma maneira também de se trabalhar o desenho universal. Área de aproximação e uso, se eu projeto, por exemplo, um assento que eu não tenha as divisões que impeçam uma pessoa com proporções maiores de sentar, que esse assento ele suporte uma carga um pouco maior, ou seja, qualquer pessoa pode sentar ali e ocupar o espaço que precisa, né? Então, essas são maneiras de se trabalhar o desenho universal. O desenho universal é aquele que busca da melhor forma possível com um design esteticamente interessante, que eu trabalhe também a identidade e que eu consiga abranger o maior número de pessoas. Isso, então, excelente. Mais ou menos nesse sentido, né? Eu consiga contemplar idosos, cadeirantes, gestantes, crianças, pessoas altas, mais baixinhas. E por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes. Não tem uma pessoa igual a outra. Questão da força também, uma tem um pouco mais de força, a outra não. Um cadeirante, ele consegue subir uma rampa, já o outro não consegue subir porque é tem menos força do que o outro. Então, não basta ter a rampa tem que ter uma inclinação adequada, de forma que possibilite o uso. Isso, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E as variáveis, né, como você pontuou, e como alguém comentou aqui, não é só a questão de ser idoso, a questão de um possível acidente,
é um comprometimento motor Sim, momentâneo ou definitivo, né? É uma sim. relação não necessariamente de idade, até na questão de que eu posso ser jovem, ter um comprometimento motor, não ter a mesma disposição, desenvoltura, força, né, que um idoso pode vir a ter, né? O meu pai, por exemplo, jogou futebol até os 70 anos de idade, então, e bem, com disposição, mas Nossa, a gente sabe que tem gente que não é assim, né? Eu com 46, eu tenho condromalácia nos dois joelhos, são de níveis sim. baixos, né? 2 e 1, mas já incomoda, então talvez o espaço tenha que ser reconfigurado, até o assento, para o ângulo da perna, do joelho não ser muito acentuado e tal. Então a gente passa por esses cuidados e sem ter que ser xiita também, né? Ah, vai ser um espaço totalmente técnico e feio. Não, não, não. Não, não Então, toda precisa ser essa. feio. É um desafio muito grande, né? A gente trabalhar tudo isso, toda essa questão técnica da ergonomia e aliar com a estética. É sim, mas o design, quem foi que disse que design é fácil? Não é fácil, né? Tanto é que tem uma formação e tudo mais, né? De ensino superior, tecnológico, e que a gente precisa aprender a lidar muito bem com isso. Andréia, o tempo está bem pertinho do fim aqui para Tá a certo. gente. Eu tenho que encerrar a tempo de salvar. Eu queria que você fizesse as considerações finais para a despedida, né? Se eu não conseguir me despedir, tudo bem, né? Já fico por Tá, aqui. não tem problema. Depois Abraço a para o gente se pessoal. fala. Obrigado pela participação. Obrigado ao Tá Paulo certo. por essa oportunidade, né? Por essa iniciativa, por esse projeto. Passo a bola para a Andréia. Bom, o que eu tenho a dizer que qualquer projetista, qualquer pessoa que vá elaborar qualquer produto para uso das pessoas, entenda que as pessoas elas não têm um manual de funcionamento. Cada pessoa é uma pessoa. Então a gente tem sempre que entender como o usuário que me contratou para fazer um projeto, quais são as aspirações dele e o que eu posso fazer o máximo possível para que esse projeto atenda às expectativas dele. É diferente, por exemplo, de uma geladeira, né? Que ela tem uma medida exata, um modelo, né? Então eu vou lá, meço, é aquilo ali e deu. Eu posso até pegar no livro. Agora, as pessoas, elas não têm um manual de funcionamento, né? Elas têm desejos, aspirações, e elas gostariam de ficar felizes com aquele projeto que elas estão contratando, de saber que elas foram valorizadas e quando elas utilizarem o produto que você projetou, elas vão lembrar disso. E também Sim. vão lembrar de te contratar novamente e de te recomendar para outras pessoas que desejem contratar um designer, um arquiteto, um engenheiro, um designer de moda e assim por diante. Então, a orientação que eu dou é que estudem bastante, comprem livros de ergonomia, não é só pesquisar o que está na internet, porque não tem quase nada, né? Tem livros bastante interessantes, participem dos eventos voltados à ergonomia, que tem muita coisa nova que aparece por lá, né? E a gente deseja bons projetos para todos. E o olhar da ergonomia, sempre. Sempre. É É isso, isso aí. Eu Andréia. agradeço a todos me ouvirem, Muito né? obrigado. O convite. Muito obrigada também. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado, Andréia. Um abração. Obrigada também. Lembrando que Um vai estar lá abraço. salvo no YouTube, disponível no YouTube, ok? Abração, Tá pessoal. certo. Tchau para todo mundo. Obrigada. Tchau.